Olá, minha gente, permita-me cumprimentá-los com a paz do Senhor. E hoje estamos dando o primeiro passo para melhorar com qualidade a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. E você faz parte de todo esse projeto, um projeto que cada dia vai ampliar-se, vamos ter novidades e hoje nós temos participação. Tem uma participação de um jovem levita, cantor ali de Limoeiro, no Ceará, que é o Gileade. Temos também essa nova geração de pregadores, o expoente da Palavra de Deus, um jovem dinâmico, que veio atender um convite aqui no congresso aqui em São João do Araguaia, vai estar hoje também em Apinagés. Trata-se de Jessé Ferreira, ali de Brasília, e ele está aqui conosco dando esse prazer. Hoje vai pregar, à noite estaremos levando ao aeroporto de Marabá, e ele vai deixar experiência aqui também, né, nessa participação que nós estamos aqui, para a nova geração de pregadores, né, porque Deus tem levantado ele nessa geração, e nós vamos ter aqui comentários lindos acerca do ministério dele, mas vamos começar também pelo Gileade. Mas gostaríamos de ouvi-lo nessa introdução, né, falando para um público aí seleto, né? O Senhor falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós estamos fazendo isso com muito prazer, aproveitando também do trabalho do Isaac Novaes, é um estudante de medicina, e ele que está ampliando esse podcast aqui para melhor servir as pessoas. Vocês estão olhando aqui essa coruja e dizem: mas coruja? Tem muitas pessoas que têm superstição com coruja, mas quando eu estive ali em Atena, na Grécia, eu queria comprar algo sobre um vaso de alabastro e não encontrei. De alabastro só encontrei a coruja. E perguntei: o que significa aqui na Grécia a coruja? Eles disseram: é o símbolo da sabedoria, porque é a única ave que enxerga no escuro. Então está aqui isso aqui. E nós estamos aqui, vamos ficar à vontade, vamos receber os cumprimentos aqui do nosso jovem pregador da Palavra de Deus, Jessé Ferreira, e logo em seguida estaremos aqui com o Gileade, passando sua experiência e depois voltando novamente para você que é pregador da Palavra de Deus, que tem esse prazer. Você vai ter aqui experiências grandiosas de um grande expoente da Palavra de Deus, pastor Jessé Ferreira. Com vocês. Pastor, muito obrigado pela honra. Quero desejar a paz do Senhor para todos. É muito magnífico para mim estar aqui perante a presença do Espírito Santo e a presença de homens de Deus, né, com tanta experiência, cantor Gileade, pastor Everaldo. Nessa vista magnífica, o povo não pode ver, mas a gente tem esse privilégio de ver aqui o Rio Araguaia, que está na sua dimensão de glória, onde o povo pode desfrutar das praias, pode desfrutar da linda paisagem. E para mim é uma grande honra estar cumprindo essa agenda aqui em São João do Araguaia, onde Deus nos visitou ontem. Eu tenho certeza que vai nos visitar hoje. Sim. Mas assim como um servo de Deus, quero também escutar aqui a grande experiência do cantor Gileade, que eu tive a honra de conhecer, que inclusive cantou um louvor ontem, que eu acho que não era só o senhor que tinha desejo de ouvir aquele louvor não, né? Isso. Porque o que o Senhor fez, o que ele precisa fazer mais, se até hoje o que ele fez ninguém faz. Aquilo ali tocou muito forte ao meu coração. É um louvor que falava só de Bíblia, né? Bíblia. Deu uma volta na Bíblia magnífica. Mas é uma honra ser um jovem que pôde largar tudo para seguir o Evangelho de Jesus, né? Eu costumo dizer por onde eu passo que, assim como Deus falou a Abraão: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão teve duas condições. A primeira condição foi um sai e o segundo foi um vai. A gente vive numa geração imediatista, pastor, que eu chamo de uma geração micro-ondas. É aquela geração que coloca o miojo e dentro de 3 minutos ela quer que esteja pronto a alimentação. Isso. E com Deus não funciona assim. Certo. Com Deus, antes do vai, existe um sai. E esse sai não é para todos, esse sai é só para quem vai viver o sobrenatural. Porque se você não recebeu o sai de Deus, você não vai receber o vai do Senhor. Primeiro você sai da onde você está, da onde não agrada a Deus, das suas amizades passageiras, das suas vontades, das suas emoções. E depois você vai receber o vai do Senhor.
Então, antes de eu receber esse vai, de estar aqui indo para o aeroporto, saindo do aeroporto, atendendo a agenda, rodando o Brasil, eu tive que tomar a decisão de um grande sai, porque o vai está condicionado ao sai. Então, para quem tem um desejo do ministério da palavra, imagino que você precisa, antes do id, receber o sai do Senhor. Sai da procrastinação, sai da preguiça, sai de uma vida promíscua, sai dessa situação que você está, porque eu tenho certeza que quando você sair, o vai já está preparado para você. Então, Isso é um vasto conhecimento, né, pastor Everaldo? isso é uma profundidade, ó, a profundidade das riquezas, É como a tanto gente da diz, sabedoria como das ciências de Deus, conhecimentos de Deus. conhecimento é aquilo que se diz, tanto tempo que temos de estrada, trabalhando para Jesus. Eu comecei o ministério itinerante em 1988, ainda de menor, no ano que completei 16 anos. Não era nem nascido. Daqui agora a 16 dias, eu vou estar completando 50 anos de idade. Mas tanta pesquisa que já fiz na Bíblia Sagrada, hoje eu estou vendo uma coisa que nunca vi, ouvindo uma coisa que nunca ouvi. Sai e vai. E vai. Glória a Deus. De um jovem, né? É. Então agora, gente, com toda essa riqueza que nós estamos deliciando, eu sei que você está participando, e isso serve para a sua edificação. Nós ainda iremos retornar aqui ao Ribeiro, né, chamado Pastor Gessé Ferreira, mas também nós vamos agora ouvir a experiência de um servo de Deus que foi delegado por Deus com uma missão de entregar uma árdua palavra a um juiz. Então ele vai falar sobre toda essa trajetória, como ele conseguiu chegar, como ele sair, né, que é necessário primeiro sair, como ele saiu e como ele entregou essa mensagem para o juiz. Então com vocês agora, o cantor Gileade. É como falei, pastor Everaldo Novaes, trabalhar para Jesus é um privilégio, é uma honra. Agora já faz 35 anos de missão e pelo que eu percebo, ainda tem muito chão pela frente. Se Deus quiser, né? Porque enquanto houver almas para ouvir a palavra de Deus e o Senhor estiver nos enviando, então lá iremos nós, né? Correto. E dentre esses 35 anos de missões exercida nos 4 cantos desse país, de Chuí ao Iapoque, de Bagé a Bailique, né? Temos ido fazer aquilo que Deus determinou. Sobre a questão de guarda e de livramento, Deus nos dá. Precisa de quê? De patrocínio? Ele é o patrocinador, né? O importante é fazer aquilo que ele manda. Mas como o senhor pergunta, essa foi uma das missões. Eu saí do meu Ceará em direção ao estado da Paraíba. Nosso Deus me mandou sair para ir entregar uma mensagem a uma grande autoridade de uma cidade na Paraíba. E eu não conhecia a autoridade, nem tinha recurso financeiro para ir, mas como ele disse, vai, aí eu pus o pé na estrada. E até a alimentação era, não me envergonho de dizer, eram umas cocadas, entendeu? Eu fui no asfalto me alimentando de cocadas. Até que cheguei numa determinada cidade, na BR-116, e lá tinha uma vicinal que atravessava para chegar no outro estado, né? Aonde eu tinha que ir. E chegando ali naquela cidade, na beira do asfalto, o pastor me recebeu já à noite. Eu dormi lá, louvei ao Senhor. E esperei o dia amanhecer, né? Aí o pastor até disse, daqui você pega aí porque aparecem umas lotações
que atravessa pela vicinal para varar lá na cidade da Paraíba. E na verdade eu saí, amanheceu o dia antes do sol sair, eu entrei na vicinal e segui. Andei. E as cocadas se acabaram. E ainda tinha o dia bastante para andar. Eu sei que quando deu mais ou menos um meio-dia, eu olhava para trás, já tinha rodado muito, mas não tinha como voltar, ainda tinha muito chão pela frente para andar. Mas assim mesmo eu comecei a fazer tipo uma murmuração, reclamando porque o sol estava quente, não tinha o que comer, e no meio de um deserto, não tinha residência, não tinha nada, só o caminho mesmo e o sertão, a mata fechada lá que chama de caatinga, né? E assim eu comecei a reclamar para Deus da minha situação ali, já estava todo me tremendo de fome. Isso literalmente. E comecei a dizer assim que isso era coisa de maluco, de quem não tem juízo. E comecei a ter dúvidas, será que foi Deus mesmo que me enviou aí nesse lugar? Ou será que isso não passa de uma precipitação da minha parte? Agora eu estou aqui num deserto desse, não dá para voltar, porque se voltar vou me desmaiar de fome. E daqui para frente não sei o que fazer, porque não sei o tanto que vou andar, e essa lotação não passou de jeito nenhum, e agora não tenho o que fazer, no meio do deserto. E eu peguei e segui, não tinha o que fazer, continuei andando, e aquela vicinal fez uma curva, fazia uma curva, né? E eu baixei a cabeça assim, no meio do sol quente, e quando passou aquela curva, levantei os olhos para cima, encontrei um igarapé que atravessava. Um igarapé atravessando aquela vicinal, né? O ramal. Aí eu olhei, me assustei, e logo nas margens do igarapé um sítio de banana. Banana, tudo verdinha, assim, os pés de banana, aquela coisa verde, para estar no meio de um sertão daquele. E eu me deparei com aquilo ali. E ao me deparar com aquilo, eu vi que os pés de banana davam muita sombra. E eu estava cansado. Então eu me propus a... Viu, pastor Jessé? Eu me propus a encostar na sombra de uma banana daquela, aquela multidão de pé de banana, fazendo aquela sombra boa, correndo um vento. Eu só me sentei no chão lá e fiquei descansando, né? Quando eu menos olho para cá, de lado do meio do bananal ali, saiu um velho, todo sujo. Saiu aquele velho com a roupa rasgada, como quem estava trabalhando no bananal, todo sujo, todo sujo. Saiu do meio do bananal e eu foi medo. E olhei de uma vez meio assustado. E o velhinho perguntou para mim: você tá indo para Paraíba, meu filho? E eu respondi: sim, vovô, tô indo para Paraíba. Você tá com fome, né? O velho disse para mim. É mistério, né? Mistério de Deus. E grande. Muito grande. Ele disse para mim, perguntou se eu estava com fome, disse que sim. Ele saiu, entrou lá novamente no bananal com um teçado na mão, cortou um cacho de banana maduro e me disse: coma isso aí. Entendeu? Isso literalmente. No meio daquele deserto. Quase a história de Elias, né? É. O anjo descendo Aí, com pão e com água, mas aí foi banana. Eu É verdade. comi as bananas. Comi bastante. Comi o cacho de banana quase todo, uma banana muito boa, bem madura.
E o velhinho, todo sujo. E o velhinho ficou observando, te observando? Com certeza. Ainda disse pra mim, pode comer bastante, enche a barriga, porque você ainda tem muito chão pra andar. A mesma mensagem. É isso. A mesma mensagem de Elias. Ainda disse mais, e beba água no igarapé, mate a sede, porque essa água é bem gelada e é limpa. Disse pra mim. E eu fiz tudo que ele disse, né? Descansei, já com a barriga cheia, deixei a multidão de casca de banana lá. Tirei o sapato meu. Atravessei. Quero ver se consigo contar, né? Isso. Atravessei aquilo ali, tirei sapato, tirei meia dos pés, bebi água, tava gelada. Aí atravessei. Andei um pouco, com os pés descalços. Deixei os pés enxugar, depois calcei o sapato, meia sapato de novo. E fui embora. Fui embora. Aí lá na frente, eu senti o desejo, a vontade de olhar para trás, assim, para ver a distância que eu já tinha andado lá do sítio, né? Quando olhei, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Tava lá o mesmo deserto. Nem tinha mais sítio de banana, só aquele desertozão aí. Digamos, a gente vê aqui esse rio, você só vê o rio aí. Entendeu? E quando eu olhei, não entendi mais nada. Eu não entendi nada. Eu só sei de uma coisa. Que as bananas eu comi, enchi a barriga, bebi água, matei a sede, descansei e continuei minha viagem. Glória a Deus. Isso aconteceu comigo, literalmente, caminhando em uma vicinal do Ceará para Paraíba. E depois, quando caminhei a tarde toda, aí lá no Nordeste, sempre escurece depois de 5h40, 5h50, o dia já vai findando, né? E aí eu já estava chegando esse horário, depois das 17 horas eu consegui chegar numa comunidade. E aí quando vinha chegando naquela comunidade já pertencente a Paraíba, aí já começava um asfalto ali. E vinha um caminhão deixar umas mercadorias na escola, entendeu? E quando aquele caminhão vinha deixar aquelas mercadorias na escola, aí o motorista perguntou para mim, você vai lá para a cidade? Aí eu disse, estou querendo ir para a cidade. Aí ele disse assim, eu vou só despachar aqui essa mercadoria na escola e já volto para a cidade. Se quiser, espera aí que eu lhe dou uma carona. Porque lá ainda tem mais de 30 quilômetros, ele disse, né? Aí eu esperei. Ele descarregou o caminhão, aí me levou para a cidade. Quando eu cheguei na cidade, procurei a igreja Assembleia de Deus, bati palma lá. Quando olhei assim, o pastor da cidade veio ver quem era, viu que era eu. Aí disse, irmão Gileade, você aqui, você tá perdido, meu irmão? O que aconteceu que você veio parar aqui? Porque eu já tinha cantado na convenção de João Pessoa, lá no pastor Zé Carlos, algumas vezes, né? Pastor Zé Carlos me deu muita oportunidade ali em João Pessoa para louvar a Deus, para pregar ali. Conheci muitos pastores da Paraíba. E aí, aquele pastor já me conhecia na cidade, né?
Aí já foi tratando de me receber, me recebeu bem, disse assim, vou aqui preparar uma merenda para você. Aí me hospedou lá e na hora que nós estava na mesa, lá tomando o lanche, um carro buzinou lá fora, viu? Aí ele disse, ô irmão, eu vou aqui atender esse carro. Alguém chegou aqui. E quando chegou lá, era exatamente a grande autoridade da cidade. Chegou lá para pedir oração a ele porque estava passando por uma luta tremenda, mas veio pedir ao pastor oração. E ele foi e disse, eu vou lhe apresentar aqui, doutor, um amigo que chegou aqui em casa agora de surpresa. E quando ele me apresentou, era exatamente a pessoa qual Deus me mandava entregar a profecia, né? Mas o interessante, pastor Everaldo, às vezes a gente conta assim essas coisas misteriosas, porque Deus é mistério. Entendeu? Deus é mistério, viu, pastor Gessé? Eu creio. E ele se propõe a cuidar dos seus, né? Às vezes, as pessoas que são carnais, eles podem ser crente mesmo, mas existem muitos carnais que ainda não se envolveram com a espiritualidade. Então eles não compreendem as coisas do Espírito, sendo que as coisas do Espírito são discernidas por aqueles que são espirituais. Não é verdade? Pois é. Assim como o senhor pediu, eu já havia, mais de 20 anos atrás, eu já tinha contado isso aqui para o senhor. Né? Isso. Há mais de 20 anos atrás, que a gente já se conhece aí há mais de 20 anos. Isso. Não é verdade? É verdade. E o ministério de Deus na minha vida nunca caiu, nunca teve quem conseguisse derrubar, porque esse ministério é edificado na rocha. Isso. E é ministério edificado na rocha, jamais será demolido, né? Então esse é um dos testemunhos. E aí o juiz, você entrou em contato com ele? Como é que Não, foi? na hora lá, ele chegou na casa do pastor, na hora que eu estava à mesa merendando, entendeu? E o pastor me apresentou, chegou de surpresa também, e eu só entreguei a mensagem de Deus para ele, orientando que ele ia fazer uma determinada viagem por um asfalto, e o Senhor mandou dizer que ele não fosse por aquele lugar, fosse por outra região, para que um homem temente a Deus, né? Para que o livramento de Deus pudesse ser dado. Por sinal, ele mesmo obedeceu a mensagem de Deus. E recebeu a recompensa, né? Isso. O livramento que Deus tinha. E assim nós continuamos, porque são 35 anos de ministério, andando por esse país, fazendo a obra de Deus na simplicidade. E a nível de Assembleia de Deus, qual é os pastores do Brasil que vai dizer que não sabe quem sou eu? São poucos, os mais novos, mas os veteranos já me conhecem, inclusive aí na sua igreja, Baleia, viu, pastor Gessé? Sim. Nos dias que era pastoreada pelo saudoso pastor Eduardo Sampaio, o pastor Eduardo Sampaio me levou 3 vezes lá na Baleia. O pastor Amado me levou em Planaltina do Goiás, não sei se você conhece, Zé Antônio me levou em Planaltina da Brasília, Benedito Domingos na Taguatinga, Antônio Leite na Sailândia Sul. Então naquela Brasília ali, lá o pastor Ostênis na Santa Maria, e me levaram ali para anunciar a palavra de Deus, Glória a cantando, pregando, enfim. Deus tem os seus chamados, os seus escolhidos, né? Correto. Correto.
Queridos, vocês nos ouvem aí, essas mensagens, essas nossas palavras, elas estão sendo divulgadas aí nas redes sociais. Eu tenho aí o meu Instagram, Facebook, tenho o YouTube, canal do YouTube. Lá está Gileade Rodrigues, cantor Gileade Rodrigues. Se você quiser me acessar lá está os meus louvores, algumas mensagenzinhas pequenas que até eu posto, né? Algumas viagens missionárias aonde Deus me leva. A gente agora com a facilidade de gravar um vídeo aqui, outro acolá, a gente vai gravando essas mensagens, os locais onde o Senhor nos incumbe aí, fazer missões para ganhar almas para o engrandecimento do reino de Deus. Você pode ir lá no nosso canal do YouTube, tanto quanto aqui também no canal do pastor Everaldo Novaes, né? Cantor Gileade Rodrigues, pesquise lá no YouTube, deixe o seu like e nos abençoe, pois o nosso canal é missionário. Você contribuindo conosco, está contribuindo com a poderosa missão. Mandando também aqui o meu grande abraço ao meu pastor presidente da cidade de Limoeiro do Norte, pastor Osório, e ao meu pastor também da congregação, onde eu fico me congregando com a minha esposa, pastor Flávio, pastor, um grande pastor pregador. Pastor Flávio. Isso, é o meu pastor José Flávio. Eu ouvi falar no pastor Flávio, que foi pastor de Juazeiro. Não, isso? aquele ali é outro pastor. É outro Flávio. Ainda é pastor Flávio. Que é um grande Juazeiro. pastor também, isso, né? Muito bem. Foi pastor do Cedro. Foi né? pastor do Cedro, do Juazeiro, ali é o Flávio Florentino. Isso, eu recebi, pastor Gileade, ovelhas lá do Cedro, gostei demais. E eles falavam muito bem do pastor Flávio e do pastor que substituiu o pastor Flávio também. Josué Mendonça. Josué Mendonça, que teve uma experiência assim ímpar, né? Que parece que o pai dele foi morto no púlpito da igreja, esfaqueado, na cidade de Osório. Na cidade de Osório. Grande, são experiências grandiosas. Osório, o nome da cidade. Não, desculpe, Osório não. O nome da cidade é Oroz. Oroz. Osório é o nome do meu pastor. Correto. É isso mesmo. Né? Cuidado de Deus com esse juiz, até agora eu tô pensando nisso. Então, é o amor de Deus. Esse juiz, ele era evangélico? Com certeza, era um servo de Deus, que servia a Deus, né? Temente a Deus e veio... O que a gente observa nisso, pastor Gessé, é o quanto Deus às vezes faz até os seus profetas, os seus mensageiros sofrer para entregar uma mensagem para um dos seus servos, que muito ele está precisando no momento, né? O sofrimento dele, o desafio que ele enfrentou para entregar uma mensagem. Então a gente vê o cuidado e o amor de Deus, né? Com a pessoa, tanto com o mensageiro, como para aquele que vai ser entregue a mensagem também. Mas há uma profundidade na história, pastor. Na realidade... Quantas pessoas poderiam entregar essa mensagem? Deus tira um lá do Ceará. Isso. Quem é que está sensível para receber a voz de Deus e compartilhar ela? Isso. Então nós estamos falando de um homem que é tirado da sua condição, levado para um ambiente a qual ele não tem domínio e ainda passou por essa experiência de Deus alimentar ele. Ali foi o próprio anjo do Senhor. Ele não sabe onde foi parar o bananá, onde foi parar o velhinho. Ali foi Deus. Só sabe que Deus alimentou, deu água e ele continua a caminhada. Então assim, outras pessoas poderiam ser tocadas pelo Espírito Santo e passar a mensagem para esse juiz. Ele é rodeado de pessoas. Correto. Mas não, Deus tirou o cantor lá da terra dele para entregar um recado de livramento. Isso, muito forte. Deus sabe o que faz. Essas coisas, cada experiência com Deus eu tenho passado e tem sido muito bom. Eu estava no meio da pista, BR-116, também precisando ir à Fortaleza, porque tinha por lá o pessoal umas macumbas, botando umas macumbas por lá. E eu precisava de ir lá para expulsar uns demônios. Que é de pessoas que eu conhecia. E eu segui na pista. Segui na pista pela fé, sem ter dinheiro para ir. E eu fui. Aí passou um ônibus
e disse, o motorista disse, se você quiser entrar nesse ônibus aqui, eu levo você 30 quilômetros, 38 quilômetros, lá tem um posto de gasolina, na cidade de Russas, e você fica lá. E fica mais fácil de você pegar uma carona para chegar em Fortaleza. E aí eu aceitei a carona dele. Aí fiquei lá mais ou menos às 9 da manhã. Comecei a dar a mão pros carros, ninguém parava. Ninguém parava. E eu precisava de chegar em Fortaleza, de qualquer maneira. Era uns 200 quilômetros quase, né? Aí o Senhor tocou em mim. Quando o Senhor tocou em mim, ele disse, vai lá para baixo daquele posto. Tu é filho de rei, tu é príncipe. E fica, e só sai de lá quando eu te mandar. E eu novamente fiquei lá debaixo do posto, não fui dar mais a mão para nenhum carro. Eu precisava chegar em Fortaleza e estava sem recurso. E aí, quando foi mais ou menos também quase meio-dia, interessante. O Espírito Santo toca em mim e diz assim, agora vai para a beira da pista. Naquela hora cessou de passar carro, a pista ficou vazia. E ele disse, o Espírito Santo, o primeiro carro que passar com sentido a Fortaleza, a esse dá a mão. Quando eu cheguei, uma distância bem grande, lá vem uma Hilux preta. E vinha veloz. Aí eu ainda disse, Jesus, não vou dar mão para esse aí não, mas o próximo que vier, eu dou a mão. Faço assim. Obedecer a Jesus é isso. Então a Hilux vinha numa velocidade tão alta e quando vinha direto eu sabia que ela não ia parar, mas o Espírito Santo disse, eu falei a primeira. E ele já vinha se aproximando para passar, eu fiz assim bem ligeiro. Quando ele disse a primeira, né, a velocidade era coisa de questão de segundo, ele já ia passando, mas deu tempo ele veio fazer assim. Aí ele cuidou em frear o carro, mas quando foi frear eu já estava lá na frente. Parou, lá na frente. Aí deu ré e veio lá onde eu estava. Aí deu ré bem veloz também, rápido. Aí parou o carro, aqueles vidros tudo escuro, aí baixou os vidros e olhou para mim, o cara com bigode, vinha só. Aí disse, diga moço, pode dizer. Aí eu fui e disse assim, moço, eu tô querendo chegar em Fortaleza e tô aqui sem recurso para pagar uma passagem. Me tenho que chegar lá. É por isso que eu tô aqui, parei, vi o senhor vindo ali, senti de dar a mão para pedir uma carona o senhor, para saber se o senhor pode me levar até Fortaleza. Aí ele diz assim, posso não, moço. Posso não, de jeito nenhum. Inclusive eu só parei ali e dei essa ré para lhe dizer que eu não posso lhe levar. Foi só para isso. Forte, né? Aí, cuidado de dizer o não. Aí eu fui e disse para ele, moço, mas por que você não me leva, moço? Eu não lhe levo porque eu não lhe conheço, nunca lhe vi, não sei quem você é. Como é que eu vou botar uma pessoa desconhecida dentro do meu carro? Eu não lhe conheço. Aí o Espírito Santo, que conhece tudo, disse para mim assim, mas fala para ele, mas eu te conheço. Aí eu peguei e disse assim, tu não me conhece, mas eu te conheço. Isso lá no sertão do Ceará. É forte, né? No meio da pista BR-116. E ele já ia passando a primeira aqui para começar a sair quando eu disse, tu não me conhece, mas eu te conheço. Aí ele tornou a frear e disse, você me conhece da onde? Aí agora era com o Espírito Santo, né? Aí eu olhei para ele e disse, você é aquele rapaz que tem duas irmãs que são cantoras evangélicas e que mora em Califórnia, nos Estados Unidos. Rapaz, é forte, né? Que isso? Eu disse para ele,
Aí ele, quando eu disse assim, ele desligou o carro e disse: tu conhece minhas irmãs de Califórnia? Aí eu disse: conheço. E para tu saber que eu te conheço, uma das tuas irmãs é loura, baixa, dos olhos verdes e cursa faculdade de medicina lá. E a outra, tua irmã, ela é casada, é mulher de um grande pregador internacional. E o nome desse pregador, que é teu cunhado, o nome dele é Daxon Lira. Desse jeito. Aí não teve outra. Rapaz, então tu me conhece mesmo. Entra aí, pode entrar. Rapaz, é mistério, né? Foi. Já pensou. Lá no meio da pista. E tu nunca viu ele na vida? Não sei. Deus nem é Deus, né? Eu não sei nem quem é. Deus é Deus. Eu não sei nem quem, nunca nem vi. Mas, E falava com certeza, Gilead, o nome. né? Ora, mas ele disse, daí pra frente, ele foi contando dentro do Entra aí carro. no carro, rapaz. Entra no carro, ainda me deu R$100 ainda. E me levou. Então, pastor, quando eu cheguei, ele me deixou lá em Fortaleza, lá na Osório de Paiva, numa avenida que tem lá em Fortaleza. Aí eu segui para a missão que eu ia fazer. Aí, onde tinha uns demônios perturbando um pessoal lá e precisava de expulsar, né? Aí eu fui lá, resolvi o problema, expulsei os demônios e voltei para casa. Já tinha até recurso para voltar, né? Então, essas missões, esses mistérios de Deus, isso acontece. Acontece. Glória a Deus. Agora, nós não temos assim muito que... são coisas que... experiência que eu passo e dentre outras, entendeu? Dentre outras experiências. Já percorri aí esse mundo todo e sou sempre, pastor Everaldo, essa pessoa que o senhor já conhece há mais de 20 anos. Aqui o Isaac, seu filho, Israel, nós tanto se hospedamos junto lá em São Félix do Xingu, no mesmo quarto lá, quando era criança. Era tudo criança, esses meninos, e a gente já fazendo a obra de Deus naquelas regiões ali, né? E aprove a Deus, hoje o senhor está pastoreando aqui a cidade de São João do Araguaia e nos trazendo novamente aqui, né? Para realizar os trabalhos do Senhor. E cada dia, pastor Gessé, que a gente passa, a gente tem que conhecer uma pessoa nova, né? Glória a Deus. E eu, aqui conhecendo a sua pessoa também, fico muito grato, né? Amém. E a tendência é trabalhar para Jesus enquanto Ele nos permitir. Glória a Deus. Essas são as minhas palavras. Queremos também abraçar todos os nossos irmãos cearenses, principalmente ali de Limoeiro, o pastor presidente, que é o pastor Osório. Receba o nosso abraço, pastor Osório. E também o pastor Flávio. E o pastor Flávio. É o meu pastor, que é o pastor eu me congrego. pastor É muito bom o senhor Gilead. conhecê-lo, trazer ele aqui na sua Isso, é cidade. pregador da palavra de Deus. Pregador, conservador do evangelho. Muito bem. Conhecedor da Bíblia Sagrada. Correto. E que a igreja que nós se congregamos é uma igreja bem pentecostal, povo avivado, e que tem um vasto conhecimento bíblico, agradecendo muito assim o dirigente que temos. É um presbítero, mas é bom o senhor trazer ele aqui. Correto. Aqui em São João do Araguaia para ele pregar em avivamento. O pastor Flávio é muito conhecido no Ceará. Eu só quero que os irmãos entendam que São João do Araguaia é uma cidadezinha pequena, é um dotã. Mas Deus tem nos dado o privilégio de pastorear esta igreja e ela tem um diferencial dentre as demais igrejas. A igreja, o povo de Deus, sempre são um povo bom, acolhedor, mas em particular aqui nós temos um ministério de pessoas que são amigas, jovens competentes, com com um currículo acadêmico, mas nem por isso eles se deixam, né, se envaidecer. São pessoas humildes que estão sempre ao nosso lado. O privilégio também é que passa 2 rios aqui
Tocantins e Araguaia, nós estaremos mostrando aí, através do drone, né? O Isaac vai estar mostrando. E o prazer todo nosso também, eu quero que o nosso público, os nossos companheiros que estão participando desse programa, entendam que isso aqui é algo divino, algo de Deus. O nosso afã, o nosso desejo é ser útil. Estou falando para o Isaac. Isaac, eu quero que você forme, seja um médico, para nós dar umas voltas no interior, que você se misture com essas pessoas simples, seja amável, que a gente possa usufruir daquilo que Deus nos dá com simplicidade. Eu sempre digo, tenho vontade de ter dinheiro. Para quê, pastor? Para queimar no altar, abençoando pessoas como o Gileade, porque eu sei que não é fácil a trajetória dos cantores hoje. Quando o cantor alcança assim um nível muito alto na internet, uma projeção, eles até são beneficiados com um cachê bastante, né, avantajado, né? Mas quando o cantor ainda não alcança aquela projeção na mídia, ele sofre, porque hoje não tem mais os CDs, porque eles se valiam de vender os CDs, né, DVD, aquela coisa toda, e ali levava o suprimento para casa. Hoje os cantores dependem da sinceridade dos pastores. Você, meu colega, que pastoreia, quando chegar um cantor, eu fui buscar ele lá em Marabá, vem para cá, que a sua casa possa ser um abrigo dessas pessoas. Eu estou fazendo aqui no quintal de casa, quarto, alojamento para receber essas pessoas. E do altar, tira um pouco da oferta e abençoe os pregadores. Não vamos aproveitar, né, de situações e usá-los, né, para abençoar o nosso povo e depois deixá-los na mão. Que nós possamos ter a sensibilidade do Espírito para isto. Então eu quero que você que participa desse canal nos ajude. Nós estamos ampliando, né? Seguir o canal aqui do Gileade. Ele é o cearense, ele é muito humorista. Eu estava falando sobre a irmã Beatriz, que era a avó da Miriam. Ela discutia com a pessoa assim, zangada, e as pessoas sorriam dela, porque até na zanga dela ela tinha aquele humor. Então os cearenses são bem humoristas. E ele estava falando ontem ali na igreja para as pessoas seguir o canal dele, Gileade Rodrigues, né? Cantor Gileade Rodrigues. E para você, olha, dá um joinha. Disse, não dá um joinha para baixo, porque aí as pessoas vão achar que o canal dele, né? Faça um comentário no canal dele também, porque nós estamos entrando numa nova era, né? A era digital. Fala do terceiro nascimento, né, pastor. E, inclusive, aqui o nosso expoente aqui, pregador da palavra de Deus, pastor Gessé, está querendo que eu fale sobre o terceiro nascimento. Jesus falou sobre dois nascimentos, e na época dele, e na nossa época ele nos permite falar sobre o terceiro nascimento. O primeiro nascimento nós bem sabemos que é nascido da carne, né, da mãe, do convívio pai com mãe e tal, vem, né, o primeiro nascimento, né? E esse nascimento, inclusive, no livro que eu escrevi, chamado Antes que o Sol se Ponha, tô lendo ele, fala sobre 300 milhões de concorrentes no útero e só um é o campeão, você. Diz, olha, 300 milhões vem vindo, mas você, vou te fazer campeão. E não desista de ser, porque no ventre você já é um campeão. Vem, a vida é sua, né? E esse é o nascimento carnal. E vem o nascimento que nós somos nascidos da palavra, do Espírito. Mas tem o terceiro nascimento. Tem tantos expoentes, pregadores, homens de conhecimento, homens avivalísticos. Por exemplo, o meu sogro, o pastor Silvestre Rodrigues Salles, um dos maiores ganhadores de alma no estado do Maranhão. Passou 30 anos em Barra do Corda. Tinha uma agenda avantajada, mas não teve o privilégio de ter um canal no YouTube. Não é conhecido na mídia, aquelas mensagens ele ganhou de 80 almas, de 100 almas, aleijado, soltaram, mas ninguém filmava. Ninguém filmou, são poucas filmagens do pastor Silvestre, inclusive o pastor Jairo colocou uma na mídia aí, foi muitos comentários, porque as pessoas conheceram
o talento, o valor do Eu pastor fui um dos tais Silvestre. que Você teve na igreja tive dele. na igreja do pastor Silvestre, em Barra do Isso. Corda, convidado dele. Passei bem Isso. 3 dias lá. O que eu achei interessante do pastor Silvestre, convidaram a Damares para um grande trabalho em Barra do Corda. E os pregadores de Imperatriz, pastor Silvestre, nós estamos informados que a Damares vai estar aí. Sim, vai estar. Pastor, arruma um jeitinho para mim pregar. Dizia eu. Você acha que eu vou perder uma oportunidade dessa de pregar? De gravar o meu videozinho aqui? Eu achei interessante, né? O pastor Silvestre. E nós poderíamos ter muitas mensagens de pastor Silvestre. Pastor Tibúrcio Vieira, que é um homem, eu tenho até algumas escritas que eu quero escrever alguma coisa sobre o pastor Tibúrcio. Parece que o pastor Raifran tem alguns comentários. Pastor Raifran, escreva alguma coisa sobre o pastor Tibúrcio Vieira, do Ananás. Um homem com experiência grandiosíssima. Silvan Santo quebrou a bacia, foi ele que orou. Ou melhor, o filho dele, pastor Assis, orou pelo Silvan. São experiências tão grandes. Magnífico. E Olha, o pastor Tibúrcio, ele comprou uns arroz naquele tempo, arroz na palha. O cidadão fazia a roça, plantava o arroz, pesado dinheirinho para capinar, e já vendia tantos sacos. E ele comprou um saco de arroz do irmão. O irmão era aquele irmão, assim, não era muito convertido, pegou arroz e estava já vendendo. E outro irmão preocupado, pastor, o senhor recebeu já o arroz? Disse, não, vá lá que o arroz está no paiol e o rapaz está vendendo lá. E o pastor foi lá. Pai do Senhor, meu irmão, pastor Tibúrcio Vieira do Ananás. Disse, Pai do Senhor. Disse, pastor, tudo bem, pastor? Tudo bem. Do que se trata a sua visita? Não, visitar o irmão e saber quando é que eu posso buscar meu... Que arroz, pastor? O arroz que eu comprei do irmão. Não, de mim. Você tem prova? Você tem testemunhos? Meu testemunho é Deus. Ele caiu morto lá, o moço. Meu Deus. E o pastor Tibúrcio teve que sair de Tocantinópolis, porque a família ficou revoltada, porque... E assim, muitas e muitas outras. Uma história linda também, ele foi corrigir o pastor Assis. Assis, vem cá. Traz cinturão, você vai levar uma surra. Você está muito aí desordenado. E o Assis olhou para ele e disse, olha, meu pai, você não vai me bater não, eu sou homem. Diz, não, tá certo. Eu ia corrigir meu filho, mas você é homem. O Assis foi mexer com quem? Com Tibúrcio Vieira, um homem que tinha comunhão no altar. Disse, pô, me bata, rapaz. Disse, não, senhor, não vou lhe bater. Homem ninguém se bate, você não falou? E você está certo, homem ninguém se bate, não vou lhe bater. Meu pai me bata. Disse, não, eu ia corrigir o meu filho. Pois e passou, e a noite foi chegando, e a mãe dele dizia, bata, meu velho. Disse, não, ele não falou que homem não se bate, homem não se bate. Meu pai, se eu não me bater, eu vou me embora e tal. Aí caiu de joelho nos pés do Tibúrcio. Me bata, meu pai. Disse, não, aí o Tibúrcio chegou, abraçou ele. Não, meu filho. Eu ia lhe corrigir, como seu pai, mas você está humilhado, e o homem humilhado não se corrige. Aí abraçou e perdoou ele. Então tem tantas e tantas histórias de homens como esse, que viajava de um estado para o outro montado num burro, deixava às vezes os filhos com pouca provisão, confiando em Deus, e fizeram essa obra. Gutenberg conhece, Nova né? Alves, pastor nosso aqui do Pará. Pastor Gutenberg era um pastorzão e um novo pastor. Ele não passava por mim sem me cumprimentar. Era um homem pregadorzão. Pastor Veraldo, tu está desviado? Digo, por que, meu pastor? Você já me viu hoje? Você já me deu a paz? Não, senhor. Se me dá a paz do Senhor, pastor. Senta aqui e vamos beber uma Coca-Cola. Você sabe quem te mandou para todo lugar? Tá? Era um homem assim amável. Ele pregou uma vez, faltou água, ou melhor, faltou gasolina no carro, ele mandou encher o tanque de água e viajou. Outra feita, o pneu furou, ele orou e foi embora. Então tem tantas e tantas experiências de homens de Deus que não estão registradas nas redes sociais. Então nós estamos aqui eternizando. É verdade. Né? E a maneira de nós divulgarmos o evangelho é através da mídia social. Então você Terceiro nascimento é a mídia. é o terceiro nascimento, é na mídia social. Vai procurar João Pantoja, não tem aqui, ninguém conhece. Então a gente precisa ter um canal, né? Você precisa divulgar o seu trabalho, para quando você partir para a eternidade, as pessoas irem lá e ver um conselho. Olha, está aqui. O meu tio Ademar, amava tanto o tio Ademar.
Ele partiu, nós não gravamos nada com o tio Ademar. Um dia desses, Israel veio aqui, uma luta para me gravar com ele. Meu pai e meu filho, eu não estou querendo mídia através de você. Eu estou aqui nessa canoa simples. Eu estive aqui com o pastor Alcendino. Esse lago, eu amo muito esse lago de Apinagés. Eu quero aqui registrar. Eu vi que o Israel ficou assim sem jeito. Eu quero que o Isaac, antes de voltar para Bolívia, vá lá também gravar no lago de Apinagés uma mensagem que vai ficar eternizada, né? Glória a Deus. Então, minha gente, é isso aqui. Participe do nosso canal, né? Divulgue esse canal, porque há muita seriedade. Nós estamos na presença de Deus. Aqui não há subterfúgio. Aqui é compromisso com Deus, com o reino dele. Então, ajude a divulgar, né? Comente, faça o seu comentário. Porque você acredita de uma coisa? Às vezes eu postei sobre uma mudança de um pé de manga, 3.000 curtidas. Porque as pessoas que gostam dessa área curtiram. Se você faz alguma coisa no rio, muitos curtidos sobre uma rosa. As pessoas são amantes de jardim, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 curtem. E quando você divulga o evangelho, os nossos queridos irmãos não estão valorizando. Não se inscrevem nos nossos canais. O pastor Giliade estava reclamando. Pastor Giliade, crie um canal. Você vai ter muitos seguidores. E ele conhece o Brasil afora. Eu disse, não, certamente. E ele disse, pastor, agora que eu estou com 1.000 seguidores. Eu estou com 6 anos, com 20.000 seguidores, mas não tem sido fácil. Então, olha, eu estou cumprindo a minha missão. Isso tudo aqui é trabalho, são gastos que eu estou gastando. Verdade. Eu estou gastando para investir no reino. Então você tem compromisso com esse canal. Você está usando a ferramenta pro lado certo, né? Para dar tudo certo. E você tem compromisso, porque você é filho de Deus. Você é um instrumento dele, você é um vaso. Você pode pegar as mensagens do pastor Everaldo e passar para amigos seus. Você passa o canal, divulga as mensagens, porque o YouTube vai entender, pastor Gessé e cantor Gileade, quando o irmão está curtindo a sua mensagem, fazendo o comentário, o YouTube vai entender que aquela mensagem é uma mensagem muito útil, ela é muito aceita, ele vai passar para outras pessoas. O YouTube já vai trabalhar para o evangelho também. Então eu quero te dar um conselho. Faça do YouTube Faça do YouTube um instrumento de bênção para divulgar o evangelho. O YouTube está querendo ouvir a voz dos evangélicos. Verdade. Como a voz? Você divulgando os hinos de Gileade, divulgando a mensagem do pastor Gessé Ferreira. Inclusive, né? Tem aí o canal no YouTube, Pastor Gessé Ferreira. O Instagram é @Pastor Gessé Ferreira, tudo por extenso. Estamos galgando aí já um tempinho, né? As redes sociais. Correto. Tanto o Instagram, aí se for procurar Facebook tem Gessé Ferreira, se for procurar até o Threads tem também, Pastor Gessé Ferreira. Tem tudo quanto é mídia social aí. E muita mensagem no YouTube. Você colocar lá, Pastor Gessé Ferreira no YouTube, tem muita mensagem de 1 hora, 2 horas, 1h30. Olha aí. Tem muita, tem entrevista, riqueza, né? tem coisas magníficas lá no canal. Pois é, olha, para trazer o pastor Gessé Ferreira, nada não, o pastor Nazareno gastou R$ 1.500 com passagem aérea. E tem outros gastos para ouvir uma mensagem. Tanto que a igreja dá valor a uma mensagem. Verdade. E você aí, na rede social, você tem acesso às mensagens do pastor Gessé Ferreira. De graça. Gratuitamente. 0800. 0800. Curtir, compartilhar, porque você está sendo um vaso de Deus. O que eu quero é que você seja um vaso de Deus. Deus está me dando, eu poderia usufruir esses gastos, de toda essa estrutura, com outras coisas supérfluas, mas estou dedicando ao reino de Deus, colocando no altar. Então agora a missão é sua. Vamos fazer o YouTube um mensageiro de Deus, porque o YouTube já tem muitas mensagens boas, é muito útil à sociedade, o YouTube. É verdade. Mas faça dele um instrumento especial para a divulgação do evangelho. Como?
divulgando os hinos do cantor Gileade, divulgando as mensagens do pastor Gessé Guimarães e divulgando as mensagens do pastor Everaldo Novaes. Guimarães, inclusive, foi o pastor Zé Nazareno Sominho que colocou Zé Guimarães, ou melhor, Gessé Ferreira. Não é Gessé Guimarães, né? É Gessé Ferreira. O pastor... Eu quero até já deixar registrado algo aqui, que quando ele falou assim, pastor Gessé, o senhor vai pregar num grande amigo meu, né? Ele tinha mudado a rota, e ele é muito conservador, ele é um homem assim, muito... Ele é igual eu, mas é mais conservador do que eu. Ele tinha me deixado um pouco temoroso, né? E aí há uma diferença de cultura do Centro-Oeste pro Nordeste. Então a gente respeita muito isso, a questão do traje, do terno e gravata, do social, até meia no sapato, coisa que eu não uso muito, eu costumo respeitar. Mas quando eu cheguei e vi o senhor, principalmente do jeito que o senhor trata os obreiros, da forma que o senhor fala, eu falei, não, esse cara aí é do meu time. Ele é despojado, é um cara diferenciado. E ainda ver que a sua mente é aberta me deixa mais feliz ainda. Porque a gente vive num bloqueio muito grande. Na pandemia, para o senhor ter noção, eu vi pastores que, ante a pandemia, batiam nas mídias sociais dizendo eu nunca vou criar um canal no YouTube, eu não crio rede social, e a igreja tem que vir para o templo para orar, para receber no templo. Esse negócio de internet é coisa do demônio. Eu vi pastores falar que a internet era do demônio, mas quando a pandemia chegou, foram os primeiros a colocar um pedestal e falar, pastor Gessé, prega aqui para o celular, porque os crentes não podem vir para o culto. Então, automaticamente, eles tiveram que abrir a mente. Eram religiosos demais, achavam que a ferramenta da internet era usada só para aqueles bens prazeres humanos ali da terra, mas se esqueceram que se a gente for usar a ferramenta de forma correta, ela vai ser uma grande propagação do evangelho. Então, homens que falaram que a internet era do diabo, tiveram que fazer cultos online, tiveram que fazer canal para a igreja, porque senão o povo não cultuava em casa, porque ninguém podia ir para o templo, as portas estavam fechadas. Então, quantas igrejas eu preguei? O pastor no altar, o sonoplasta segurando o celular no tripé e eu pregando para o celular, para o povo receber em casa. E aí o Espírito Santo falando em mim, tá vendo, meu filho? Eu estou abrindo a mente dos meus pastores. Eu estou abrindo a mente da minha igreja. Porque caso contrário, o povo ia para a obra de Deus. Mas aí pessoas como o senhor, que tem a mente aberta, não só se contenta em espalhar ali só na igreja, sabe que a internet é outro mundo. É um mundo digital. Do mesmo jeito que você tem uma quantidade de pessoas aqui no mundo físico, quantos habitantes tem aqui em São João? 13 mil em todo o município. Olha só, se o senhor for pregar só na igreja, o senhor nunca vai alcançar os 13 mil. Mas na internet o senhor alcança dezenas de milhares dessa quantidade de pessoas. Isso. Então é do São João para o mundo. Então eu fico feliz por o senhor ter essa mente aberta para a internet, para a tecnologia, porque de todo jeito nós estamos falando da mensagem de Deus. Antigamente os escritos era só em livros, em tábuas, passou, né, de papiros, e aí foram. Mas hoje você pode deixar registrado aí em vídeos, né, audiovisual, que ainda tem uma forma de conhecimento. A cognição do audiovisual chega a ser de 35% a 40%. Se você ler um livro hoje, é só 5% de aprendizado. A sua cognição vai chegar a 5%. O ouvir, igual um podcast dele, chega a 15%. Mas o audiovisual, igual está sendo aqui, as pessoas aprendem muito mais. Por isso eu quero privilegiar e aí parabenizar o senhor por essa grande obra aí, tá fazendo esse podcast, tá fazendo esse trabalho aí. Parabéns, viu, pastor? Obrigado. Pastor Gessé, eu me lembro da esposa de um pastor, amigo meu, disse, pastor Everaldo, quando eu lhe via na convenção, com aquele terno, aquela valisa, esse pastor, na linguagem paraense, é muito pabulagem. Eu achava que o senhor era orgulhoso. Aí quando a gente conversa com você, quando a gente convive... Quebra todos os paradigmas. Quebra todos os paradigmas. Então eu estive na América e fiz seminário no Rio de Janeiro. Então eu entendo que existe uma nova geração. O senhor aprendeu aos pés de Josiel Gomes, é isso? Eu estudei com Gesiel Gomes, Pedro Quezada, né? Pastor Ronaldo Fonseca, Guilherme Massal, quem mais, meu Deus? Werneck Massal e outros mestres. Também ainda tive o privilégio de estudar com Lourenço Ouço, né, que foi um dos antigão das Assembleias de Deus. Que deixou um grande legado. Deixou um grande legado, né, escritor. E uma experiência muito grande. E uma experiência. O Takayama é uma pessoa muito ilustre. Eu levei ele já em Carajás, quando eu pastoreei. Então, deixa eu dizer, eu entendo que nós estamos vivendo os últimos momentos na Terra. Então, o pastor não pode ser radical ao extremo.
Porque Deus, eu acredito que Deus pode levar. Porque para entender essa nova geração, tem que ter uma flexibilidade. Nós não vamos ferir princípios da Com Bíblia, certeza. mas questão de usos e costume e outras coisas a mais, e até mesmo a fraqueza da nova geração. Nós vemos uma geração que não é a mesma nossa. E nem conheceu os costumes Os lá costumes, atrás isso. dos nossos ancestrais aí. Então, hoje nós temos que ter assim, muita paciência, muita habilidade Que para elas- pastorear. Né? Hoje nós temos que pastorear mesmo com amor, né? Nós temos que expressar amor, nós temos que doutrinar quando for necessário, né? Mas eu sempre digo, eu corrijo dentro da palavra. Nós somos de uma Agora sim, geração. deixa eu dizer, agora eu querer chamar atenção, eu nunca fui isso. Chamar a atenção das pessoas, né? Isso não pode, sabe que isso até é anti-lei. Mas assim, nós temos que ter muita habilidade nos dias odiernos para tratarmos com a nova geração. Se a gente for muito assim duro, Mas eu também quero deixar um recado para a minha geração, pastor, porque eu aprendi desde cedo. Eu sou nascido num lar cristão, assembleano roxo. Era de manhã, consagração, almoçava escutando rádio. Meu pai não deixava a gente nem ter televisão em casa. E de tarde eu tinha que dormir para não dormir no culto à noite. Então, nosso regimento era esse: culto doméstico, dormia de tarde para não dormir no culto à noite. E parece que essa essência foi perdida. Então, assim, por mais que seja difícil para os pastores pastorear essa nova geração, e eu vejo que os pastores têm se adaptado, essa nova geração também tem que ter um certo respeito pelos homens de Deus. Porque Jesus falou assim, ó, não tem como colocar vinho novo em odre velho e nem consertar, né, pano velho com remendo novo, porque ambos vão se romper. Mas eu vejo o esforço dos pastores em aceitar certas coisas. Inclusive, aqui eu tive um grande pastor chamado pastor Nil Gonçalves, que ele gostava tanto de almas, que ele era um investidor de jovens, né? Ele pegava jovens que acabou de sair da cadeia, jovens que acabou de sair do crime e abraçava eles ao ponto deles falar assim, pastor, eu quero tocar pagode. Aí ele deixava ele tocar o pagode gospel, deixava fazer. Ele foi um grande investidor. Só que assim, eu quero falar para os jovens dessa geração que não confundam as coisas. Não é porque o seu pastor está te dando liberdade dentro da obra que você tem um direito de autoridade acima do seu pastor. Eu vejo jovens que começam a pregar, que começam a correr, né, pela vida missionária, pela vida da itinerância, que eles se acham maiores do que os seus pastores. Eu tive um pastor na ADETAG chamado Pastor Marcos. O pastor Marcos, ele não era um pregador que tinha profundidade bíblica, mas era um homem de Deus, de oração. Então, quando o pastor... Eu tinha um desejo de pregar no domingo, porque a igreja estava sempre mais lotada no domingo. E aí, quando eu estava lá no domingo, eu ficava no meu coração, tomara que ele me chame para pregar, tomara que ele me chame para pregar. Mas quando ele não me chamava e ele assumia a responsabilidade da mensagem, a gente recebia tanto de Deus naquela mensagem simples, porque a gente sabia que ali era um santo homem de Deus ministrando. A gente sabia que havia uma essência ali naquela pregação, e ali eu pedia perdão para Deus, falava, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado porque eu ouvi o meu pastor hoje e na simplicidade ele tocou a minha alma com essa mensagem. Agora tem jovens que não respeitam essa autoridade. Ah, meu pastor de novo pregando. Nossa, o cara prega o ano todo. Ah, de novo essa situação, este culto, esse sermão. Só que mal sabe ele que esses pastores, eles estão no cuidado do Senhor. Pastores que não são lobo, pastores que venceram o lobo para que os cordeiros não fossem, né, rasgados e fossem deixados destroçados pela caminhada. Então, respeite seu pastor. Não é porque você prega mais com conteúdo teológico que o seu pastor que você vai se achar mais que o seu pastor. Isso aí está totalmente errado. Eu sou um jovem que eu sou amante dos pregadores antigos por causa do respeito que existia nessa época. Hoje o cara começou, o camarada, pastor, começou a pregar ontem e aí teve um certo conhecimento, ele já quer ser maior do que o pastor da igreja, tá entendendo? Vira as costas pro pastor, não quer escutar o culto de doutrina, quer pregar. Então, irmão, respeite seu pastor. Seu pastor, ele está ali na obra, não é de agora. Ele foi escolhido pelo Senhor, o cajado que Deus colocou na mão dele foi um cajado que foi confiado pelo próprio Deus. E esse pastor, ele está ali debaixo de uma bênção patriarcal.
Ele está debaixo de uma bênção sacerdotal. E eu tenho certeza que antes de Deus falar com a igreja, Deus fala primeiro com o pastor. Então, se o pastor está transmitindo uma mensagem para o corpo, escuta. Tenha sensibilidade, não é que você pregar muito, tem muita agenda, irmão. O pastor da igreja deve ser respeitado como um santo homem de Deus, né? E eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí no canal do pastor vai começar a respeitar. Se você for um jovem pregador, como eu, você vai começar a respeitar a sua liderança. Porque muitas das vezes também a maneira de um pastor que milita legitimamente amar o seu rebanho é tratar com zelo. E como é o tratar com zelo? É ser verdadeiro. Nós vemos que Deus, sempre quando Ele quer dar alguma coisa para nós, Ele tem uma exigência. Eu acredito que Deus não gostaria de exigir, mas Ele não pode passar por esse princípio, por cima desse princípio. Quando Ele diz, lá em Provérbios, eu acredito que é o 23, convertei-vos pela minha repreensão. Ele está chamando a atenção, diz, olha, eu vou falar, eu vou te corrigir e você vai ter que se converter, quer dizer, você vai ter que mudar a sua posição, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Convertei-vos pela minha repreensão. Quando ele está dizendo, eu tenho algo para te dar, eu tenho um presente para te dar, mas eu não posso te dar esse presente de qualquer maneira. Tu tens que ter uma maneira para receber. Convertei-vos pela minha repreensão. E eis que abundantemente eu derramarei sobre vós o meu espírito e fareis entender as minhas palavras. Quer dizer, o desejo dele é que você seja cheio do espírito, mas ele não pode dizer, olha, você vai ser cheio do espírito. Diz, olha, tem um princípio para você receber uma bênção. Convertei-vos pela minha repreensão e eis que abundantemente eu derramarei sobre vós o meu espírito e depois fareis entender as minhas palavras. Por quê? Porque lá em Timóteo Paulo diz sobre uma geração que aprendem, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. No ministério pastoral, às vezes acontece. Por exemplo, você chega, Deus te usa para consolar a igreja com conforto, aquela coisa linda. Outras, às vezes, Deus te usa com uma palavra para você fortalecer a igreja, a fé dela. E às vezes Deus usa para você dar um choque na igreja. Porque Deus, ele tratava com Israel, que é a nação querida dele, de várias maneiras. Quando Israel pecava e permanecia no pecado e não atendia às vozes dos profetas de Deus, Deus usava países como Babilônia, a Síria, povo como os filisteus, saqueavam, humilhavam eles. E então, assim, quando Deus... Né? Quando... Às vezes nós precisamos de uma palavra de exortação. Que na etimologia não é bater, é animar. Isso. E essa palavra, pastor, de exortação, ela vem como uma expressão do amor de Deus para a pessoa. Aí a pessoa não aceita. Quer dizer, amar não significa só concordar. Amar é você, às vezes, discordar da pessoa. Você ser verdadeiro com aquela pessoa. Então, tem muitos que, às vezes, rejeitam a doutrina, porque a doutrina, às vezes, bate de encontro, né, o seu ponto negativo, né, aquilo que você precisa ser trabalhado. E, às vezes, é por isso que, às vezes, muitos pastores que trabalham verdadeiramente, eles... E é incrível ressaltar também, pastor, que se você não está à vontade na doutrina da sua igreja, você tem a liberdade de ir para outra igreja. Mas enquanto você estiver naquele aprisco tem as doutrinas desse aprisco, né? Igual, por exemplo, enquanto você estiver sobre aquele domínio pastoral, obedeça o pastor. Ah, não tem a vontade, você tem toda a liberdade. Não é sobre denominação, não é sobre placa, é sobre reino. Então você tem a liberdade. Eu acho que é por isso que existem tantas igrejas. Porque é o Espírito te dando liberdade de adoração. O véu foi rasgado para isso. Aquela pergunta da samaritana é uma pergunta que secou até os dias de hoje. Não, mas parece que o meu povo falou que o certo é adorar no monte. E o teu povo disse que é no templo. E aí, onde é que é? Ele falou, mulher, é chegada a hora e a hora é agora, em que o Pai procura
os verdadeiros adoradores que adorarão ele em espírito e em verdade. Então não é sobre mais o ambiente nem sobre o lugar, mas é sobre a verdade da adoração. Então, se aquele ambiente está te rompendo de adorar em espírito e em verdade, você tem toda a liberdade de mudar de lugar. Mas enquanto você estiver sobre aquele ambiente, você tem que respeitar a doutrina do ambiente. Uma vez eu vi um jovem falando, pastor, meu pastor é contra a tatuagem, eu sou doido para fazer uma tatuagem. E o que eu faço? Eu falei, se você estiver nesta igreja, nessa denominação, não faça tatuagem, respeite o seu pastor. Porque esse pastor, ele sabe por que ele está te falando isso. Agora, se você não quer respeitar esse pastor, vá para outro ambiente que lhe permita fazer tatuagem, mas não rompa o princípio dessa igreja, querendo passar por cima da palavra do seu líder. Ele falou, Assim. porque tem gente assim, que eu já vi, pastor, que o pastor falou, não faça, e ele, para provocar, fez, e ainda chegou num culto, subiu no altar tatuado. Isso aí desmoraliza o pastor, que o pastor falou assim, para que eu estou aqui? Mas que assim, serve a minha liderança? olha, eu acredito assim, que nós temos que submeter a palavra de Deus. Então, a palavra, ela é o nosso suporte. Então, o jovem vai lá. O que o pastor falou, se Vai tem avaliar a procedência bíblica, ele tem que renunciar, porque o reino de Deus é com esforço, é com renúncia. Porque muitas às vezes sai de uma determinada igreja para ir para uma outra que oferece, né, a ele todo o espaço para fazer o que ele gostaria de fazer. E ele está renunciando, né? Ele está renunciando à palavra, à doutrina. Não estou falando de usos e costumes. Eu estou falando da palavra. A palavra, doutrina bíblica. A doutrina bíblica nós temos que submeter a ela. E se o pastor está com aquela palavra e a palavra tem suporte bíblico, o certo é ele submeter-se ao pastor, continuar naquela igreja. Agora, se a mente dele se não alcança, e se ele é um problema, eu tive num trabalho na ADET, lá em Taguatinga, lá do pastor Ruimar Fonseca, que hoje é o presidente, até então era o pastor Ronaldo Fonseca, e o pastor Ruimar era o vice, né? E ele convidou um pastor da Igreja Batista ali de uma cidade aqui de São Paulo, São José do Rio Preto, uma coisa assim mais ou menos, né? E ele falou que quando chegou na igreja tinha 800 membros. E tinha um membro lá que tudo que ele queria fazer, ele batia de frente. E ele orou, Senhor, eu tenho um projeto para fazer aqui. Aí se trata ministério, às vezes, pessoas que são ministério da igreja, que Deus levanta para dar suporte ao pastor, estar ao lado do pastor, e eles querem liderar o pastor. Eles querem aplicar o modelo dele de liderar, mas ele não quer se submeter e nem aceita o ministério pastoral. Eles ficam com a liderança paralela querendo sufocar o pastor. E aquele pastor orou. E na oração ele pediu, Senhor, eu vim aqui para fazer a tua obra, eu não quero sair dessa igreja. Mas o irmão, tudo que eu vou fazer, ele bate de encontro. Está difícil de eu fazer aquilo que tu queres que eu faça. O que eu devo fazer? E Deus disse, dá carta de mudança dele. Mas, meu Senhor, carta de mudança, o pastor não gosta de perder membros, né? Sim, dá carta de mudança. Ele chamou o irmão, diz, irmão, eu tenho percebido, desde que eu cheguei aqui, que o irmão não concorda com as minhas ideias. E eu vim aqui para demorar. Eu vim aqui para fazer um grande trabalho para Deus. Então eu vou te dar a carta. Eu orei ao Senhor, vou te dar a carta. E você vai para uma igreja onde você vai ter espaço de fazer valer as suas ideias. Não, eu não saio disso. Então você vai ser disciplinado. É melhor você sair tranquilo. E ele deu a carta, o irmão foi, saiu. Você sabe quantos crentes hoje naquela igreja? Ele entrou com 800. Ele está com 8.000. Olha aí. Então, no livro que você está de posse dele, Pastor Ferido, Ovelha Dispersa, fala sobre a unção. Deus usou Davi. Davi foi um homem cheio de fragilidades, mas tem algo admirável nele. Ele conhecia Deus. Intimidade. Falar em conhecer a Deus, um pregador orou 2 anos. Eu quero ganhar almas, eu vou morrer. Aí Deus falou, está orando errado. A sua oração está errada. Você tem que orar para ter intimidade comigo, para me conhecer. Porque adianta você ganhar alma e perder muitas almas e perder a sua. É a Bíblia que então fala, tu né? precisas de intimidade comigo. Então Davi fez muitas besteiras.
mas ele conhecia a unção de Deus. Foi perseguido de morte pelo rei Saul e não aproveitou de nenhuma das situações para tirar Saul do reino. Ele era querido, mas ele não aproveitou da oportunidade. Por quê? Porque ele reconhecia a unção de Deus. Muitas das vezes eles fazem esquemas para tirar a liderança dele, o pastor dele. Você está entendendo? Aproveita de uma fraqueza do líder. Quando o líder está precisando de uma ajuda dele, ele aproveita aquela fraqueza para detonar o seu líder. E Davi não usou nenhum do artifício desse. Né? Aí no momento certo, veja bem, quando Deus entregou Saul na mão de Davi, Saul morreu, ele não festejou, não comemorou a morte dele, chorou a morte dele. E eu acredito, ele naquela grande expectativa de reinar sobre as 12 tribos de Israel, disse, Senhor, aqui está o teu servo, Saul já morreu. Onde é que eu vou reinar? Disse, não é Israel não, meu filho. O povo não te aceita. Tu vais lá para Hebrom reinar uns 7 anos e 3 meses aproximadamente, e depois eu vou trabalhar. Nesse ano eu vou usar para trabalhar no povo, que o povo não te aceita. E do interessante que a gente se vê de Davi é que quando ele assumiu Hebrom, e Mefibosete, lá o filho de Saul, reinou sobre as 11 tribos de Israel, e 2 generais dele, dos filhos de Saul, matou e trouxe a coroa. Disse, está aqui, Davi, você não tem impedimento mais para reinar, porque ele disse, o quê? Vocês querem estar do meu lado? Sim. Mas você não pode, você não tem qualificação de estar do meu lado. Os meus homens sacrificam a vida por mim, e vocês mataram o vosso Senhor. Pegar esses homens, matar e colocar a cabeça pendurado aí, e assim se fará em Israel com todo servo que se levantar contra o seu Senhor. E eu imagino que ali foi o último teste de Davi. E eu acredito, não está na Bíblia, mas eu acredito que quando mataram Mefibosete, filho de Saul, Israel disse, vamos matar, foi aquele pretulante daquele Davi, que sempre desejou o reino. Eu acredito que ele saiu na estrada, quando chegaram no meio da estrada, vocês vão para onde? Vamos matar? E Davi matou. Disse, não, vocês estão enganados, não está na Bíblia isso. Mas é uma conclusão que eu faço, porque eles foram mesmo para Jerusalém. Então, o que eles foram fazer o quê? Eles, certamente, se vingar da morte do seu rei. Diz, olha, vocês vão para onde? Aquele pretulante filho de Jessé. Mas disse, não foi ele. Vocês vão, já que estão aqui, vão. Vocês vão ver a cabeça de quem matou ele. Quando chegaram lá, viram os generais. Ele diz, rapaz, Davi chorou a morte de Saul. Chorou a morte de Abner, general de Saul, matado por Joabe. E agora mataram o rei e ele matou os homens. Não. Diz, Davi, tu parece demais com a gente. É desse jeito que a gente quer ser. Tu é carne da nossa carne. Tu é osso dos nossos ossos. Reina sobre nós. Mas Davi está um passo à frente deles, então, né? muitos, sabe o que acontece? Querem usufruir o ministério, usurpar o ministério. E não espera o tempo de Deus. Moisés foi desse jeito, quis usurpar o ministério. Né? Aqui já foi. Eu falei, já estava com 1h20, mas se eu quiser concluir, eu concluo daí. Pode concluir. Esse aí não termina ainda não. Então, veja bem, como eu estou encerrando aqui, Davi, ou melhor, Moisés quis usurpar o ministério, né? Fazer justiça da sua maneira, matou o egípcio. E Deus disse, parei, nem é assim não. Você vai aprender 40 anos lá no deserto, você vai aprender diferente. Né? Então Davi deixou esse legado, esse exemplo. Nunca usou de uma oportunidade, nunca prevaleceu de uma situação para conquistar um ministério. Deus entregou na mão dele. Então, por isso que no Salmo Deus 89 diz, né? Achei a Davi com óleo ungi. Isso. Que achou uma verdade em Davi que não achou nos outros, né? Isso. Então Deus, ele tem um ministério para te entregar. Não precisa lutar. Ele vai entregar nas tuas mãos. Amém. Certo? Então, um abraço para todos vocês. E assim inicia o primeiro podcast aqui em Dotã, uma cidade muito pequena, aqui no sul do Pará, com um grande pregador aqui, Jessé Ferreira, e um grande cantor, Gileade. Né? Estamos aqui começando com o nosso
futuro médico Isaac, dessa cidade tão pequena. Quem sabe, se Deus der uma soprada nessa mensagem aí, isso vai bombar na internet, né? Verdade. Isso depende do povo de Deus, que o povo de Deus é forte. Gente, eu quero que eles se despeçam agora, mas já a partir de mim, um beijo no coração de vocês aí. E agora vocês, Gileade e o pastor Gessé, se despedindo de vocês. Que Deus abençoe, pastor Everaldo Novaes. E a gente sempre vai estar à disposição para trabalhar para Jesus. O Senhor já nos conhece há décadas. E a gente está às ordens a qualquer momento. Tá Obrigado. bom? Que Deus abençoe. Amém. Pastor Everaldo, que Deus abençoe o senhor, o seu trabalho, o seu projeto, junto com a sua família. Quero dizer que o senhor tem um servo em Brasília, que o senhor já tem o meu número, tem o meu contato, não está mais limitado ao pastor Nazaré. Agora, Nazareno, você pode ligar e eu estou aqui para servir. E, como o senhor disse, nós precisamos ter uma pessoa para nos adotar em oração. E eu vou adotar o seu projeto, vou adotar a sua vida em oração. Obrigado. E agradeço muito pelo investimento, porque o pastor aqui, vocês não sabem, mas ele me deu 5 livros. E dali eu tenho certeza que sairá muitas mensagens, muito conhecimento. Inclusive aquele Antes que o Sol se Ponha, eu comecei a ler e achei magnífico. Deus tem um propósito na vida de cada um e eu acho que o tema central do livro, além de fazer com que as pessoas alcancem o propósito de Deus, é tratar com o tempo. Você tem um tempo que Deus determinou e antes que o sol se ponha, você deve fazer o que Deus te determinou. Então vamos sair da procrastinação, vamos sair dessa espera, deixar para amanhã, né? E cumprir aquilo que Deus nos mandou hoje, né? Então eu quero agradecer. Meu Instagram é @pastorgessé-ferreira, por extenso. O meu YouTube é Pastor Gessé Ferreira. E onde você colocar Gessé Ferreira, vai ter aí as minhas redes sociais. Gratidão, muito obrigado. Pastor Gessé, nós temos esse livro à disposição na internet, mas o pessoal de Deus tem que comprar, adquirir. Porque se você coloca na internet, você vai pagar uma taxa. Se eles não adquirirem esse material, aí é um prejuízo para a gente. Então, povo de Deus, só um minutinho, povo de Deus, adquire esse livro. Olha, foram 5 livros, eu passei por Gessé, não cobrei 5 nada. Por que eu não cobrei dele? Que é um investimento. Porque ele é um pregador, tenho que respeitar ele como pregador. Ele está Glória na a Deus. estrada, eu não posso vender para ele. Na pandemia, teve colega meu passando dificuldade, que eu cheguei a mandar uma oferta. Outros eu peguei a quantidade de livros, venda esse livro aí e tudo. Então, tudo inclui o projeto do Reino de Deus. Então, o que precisa é o povo que está nos ouvindo saber que existe verdade. Porque existem tantas mentiras que as pessoas estão se decepcionando cada dia. Mas existe verdade. Vamos unir nossas forças, né? Adquirir esses livros, porque nós temos um projeto de reino de Deus aqui na Terra. Nós não poderíamos encerrar esse trabalho sem fazer uma oração. Verdade. Nós vamos dirigir oração para Deus abrir corações de multidões, de guerreiros, de gideões, para se unir conosco e com outros que irão também estar nessa jornada de divulgar e expandir o evangelho, porque existe uma eternidade linda demais e nós não podemos escapar. Esse mundo presente aqui não pode ofuscar o que tem de melhor na eternidade. Isso aqui é uma passagem e nós precisamos visualizar, focar na eternidade. Então vamos estender nossas mãos e vamos orar por todas essas pessoas que passaram esses momentos conosco e que irão estar unidos conosco nessa missão de divulgar o reino. Podemos orar. Senhor Deus, Pai, muito Deus. obrigado, Deus meu Deus, por querido, esse momento de em nome comunhão. Jesus. Nós estamos, Pai, na Tua apresentamos presença e essas nós pessoas tão sentimos a queridas presença do Teu Santo Espírito, estão Pai. conosco. Alcança, Nos Pai abençoe amado, essas nessa pessoas, jornada, Pai, Pai. que estão na caminhada, Deus, Pai. de divulgar O missionário o do teu campo, evangelho. o pregador, Usa, o missionário, meu Pai, Pai cada amado, filho o pastor, Pai. Nos dá Que o Senhor possa dar companheiros, força, nos que o dá Senhor possa vasos fortalecer as para alianças, unido que o Senhor possa conosco, aproximar os Teus possamos servos da divulgar o bênção, evangelho. supre as Que necessidades, esse Pai amado. podcast Usa, seja meu Deus abençoado, amado, esse meio de que seja comunicação, Pai, para instrumento de salvar bênção. vidas, Pai. Onde Onde tiver tiver uma agora alguém vida, depressivo, esteja a Pai, tua onde tiver alguém presença, ansioso, o teu onde tiver espírito alguém, Pai, confortando, enfermo, o teu que a
tua presença, ó Espírito Santo, possa ir lá agora com cura, possa ir lá agora, Pai amado, com transformação. Nós acreditamos, Pai, que o vinho da alegria não vai acabar. Nós acreditamos que o Senhor é o Deus da multiplicação, Pai. Ser com o teu povo, Pai. Nós estamos abençoando o teu povo, abençoando esse projeto, Pai. Porque nós sabemos, Pai amado, que daqui muitas vidas serão salvas. Estamos profetizando em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre a vida do teu povo, Pai amado. Porque o Senhor